Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta, trazendo nossos resumos semanais sobre a nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos tratar da nossa lição de jovem, nossa sexta lição, que vai falar sobre Davi e as consequências do pecado que ele cometeu com a mulher de Urias, Batseba. As consequências, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Recebemos o perdão de Deus, mas temos que lidar com as consequências, porque nosso Deus é justo, ok? Lembrando que nós estamos falando sobre o perigo das tentações. Nós já tratamos sobre o pecado de Adão e Eva, a desobediência a Deus. Já tratamos sobre as consequências que ocorreram ali com José, o filho de Jacó, como foi vendido pelos seus irmãos, mas José não se dobrou ao pecado, não se dobrou às tentações e foi honrado por Deus, elevado ao cargo de governador do Egito. Falamos também da tentação das murmurações do povo de Deus, quando saíram ali do Egito, passaram ali 40 anos vagueando, rodando o deserto por causa das murmurações, das tentações, da desobediência, né? Tentando ao Senhor Deus, provocando a ira do Senhor. E por causa disto, aquela geração, com exceção de Caleb e Josué, acima de 20 anos que havia saído do Egito, pereceram no deserto por causa das murmurações, das tentações contra o Senhor. Semana passada nós falamos sobre Balaão. Balaão foi chamado ali por Balaque, rei dos Moabitas, juntamente ali com os midianitas, para tentar amaldiçoar o povo de Deus, esse mesmo povo que havia saído ali do deserto, do Egito, estava ali caminhando em direção à terra prometida, a Canaã. E o povo hebreu já havia passado vários lugares e estava ali nas campinas dos Moabitas. Em Moabe, em Balaque, o rei dos Moabitas, com medo da invasão do povo hebreu, tentou atrair Balaão com posses, com riquezas, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus colocou a palavra na boca de Balaão e disse: aquele povo que Balaque quer que tu amaldiçoe é povo bendito, e eu estou no meio deste povo. Ao contrário de amaldiçoar, tu irás abençoar este povo. E assim aconteceu 3 vezes. Mas Balaão, por causa das posses, da cobiça, né, por causa da cobiça ali pelas riquezas, acabou criando um plano ali para que o povo hebreu, para que aqueles homens se misturassem com as mulheres ali de Moabitas, viessem a se prostituírem, a adorarem a Baal, e por causa disso 24 mil hebreus morreram, porque Balaão, para não perder as bênçãos, as riquezas que Balaque, o rei dos Moabitas, havia prometido, criou ali essa pedra de tropeço para que o povo de Deus pecasse e Deus se irasse contra o seu povo, causando a morte de milhares de pessoas. Então Balaão foi uma pedra de tropeço, deixou que a cobiça entrasse em seu coração por causa das riquezas, das posses, e acabou pagando um alto preço. E o povo levou o povo a se rebelar, a se misturar com aquilo que Deus havia dito que não deveria acontecer, né? Então nós vemos isso na lição passada, e nessa sexta lição nós vamos falar das consequências da cobiça, dos desejos desenfreados, os desejos da carne, né, do rei e salmista Davi. Davi viu a mulher ali se banhando, não conseguiu tirar mais a vista, deixou aquilo subir para entrar no seu coração, deitou com a mulher, tramou o assassinato do esposo da mulher. Depois que o homem morreu,
Davi tomou aquela mulher como esposa, já que ela já estava grávida dele. E as consequências, Deus visitou o rei Davi e chamou o rei Davi para acertos de contas. E vamos ver aqui nesta lição, trazer o nosso resumo nesta lição sobre esta situação que aconteceu com o rei Davi. Precisamos ter cuidado, né? Então a nossa sexta lição, o título é Olhando para a direção errada. Olhando para a direção errada. O rei Davi olhou para quem não deveria e acabou sendo atraído por a beleza física daquela mulher e acabou pecando contra Deus, contra o esposo daquela mulher, e as consequências vêm. Sempre gosto de lembrar de Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando está escrito, o apóstolo Paulo falando, dizendo que ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele irá colher, porque Deus é justo. Deus é justo. O nosso texto da nossa lição, o nosso texto bíblico, está registrado no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, 14, 15, 26 e 27. Interessante, se você pegar aí, você tem mais uma visão mais completa sobre esse episódio, você leia aí 2 Samuel do capítulo 10 até o capítulo 13. Vai te dar uma visão mais completa sobre esta situação, este episódio que aconteceu com o rei Davi. Deus visitou Davi para a prestação de contas. O nosso texto principal está em Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, dizendo Deus. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se pegará. Deus, usando o salmista ali para falar, trazer uma advertência que não devemos pôr coisas más diante dos olhos de Deus. Precisamos ter cuidado. Nós estamos falando de tentação, o perigo das tentações. É interessante que a Bíblia não encobre as falhas de grandes homens de Deus, que Deus usou poderosamente, registrado ali na Bíblia, e Deus não omite, os autores ali não omitem as falhas destes homens, para mostrar que precisamos ter cuidado, porque não é porque somos povo de Deus, não é porque temos intimidade com Deus que estamos imunes às falhas. Nós somos humanos. Por isso precisamos sempre nos sujeitar ao senhorio de Cristo, levando cativo nossos desejos, nossas emoções, nossas vontades ao senhorio de Cristo, né? Porque Deus cuida de nós. Precisamos ter cuidado. Nós vemos que Adão e Eva estavam no paraíso, eram santos. Mesmo assim, Deus lhe deu o livre-arbítrio de escolher, de ter vontade própria. E eles, ouvindo uma voz estranha à voz de Deus, ouviu aquela voz, deu vazão àquilo ali e acabou pecando contra Deus e morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, porque se afastou, desobedeceu a uma ordenança que Deus havia dado, né? Nós vemos também José ali, que em nenhum momento cedeu. José foi tentado de todas as maneiras, mesmo sendo escravo, mas manteve-se firme. Não foi fácil para aquele jovem manter-se puro diante de tanta situação desastrosas, terríveis que lhe acometeram. Mas ele tinha seu coração em Deus e manteve-se puro. Balaão, mesmo sendo profeta de Deus, Deus falando que não era para ele fazer tal coisa, ele vai, por causa da cobiça, pelas riquezas, acabou cometendo um ato contra o povo de Deus e contra Deus. E o rei Davi também, na lição de hoje, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não estava sujeito
não estava imune, na verdade, ao pecado, aos desejos da carne. E deu brecha, caiu, e as consequências foram terríveis na vida, na família do rei Davi. Tá bom? Então vamos trazer esse nosso resumo sobre essa nossa lição. Deixe o seu joinha no nosso vídeo, comente, deixe o seu comentário. Se você ainda não segue o nosso canal, siga, clique aí em assinar, em seguir, né? Quando você cria uma ação em nosso canal, em nossos vídeos, o YouTube acaba recomendando ele para outras pessoas e esse vídeo alcança mais pessoas, tá bom? Então vamos à nossa lição. Nós vamos apontar sobre o período que Davi estava ocioso. Davi estava ali ocioso, era para Davi estar na guerra. Davi estava olhando para a direção errada e as consequências das ações do pecado do rei Davi. Então, novamente, o nosso texto está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Leia o capítulo 11 inteiro, né? Onde fala que Davi subiu ali o terraço, viu Batseba, chamou, mandou chamar, deitou-se com ela e tramou todo aquele processo que culminou com a morte do esposo dela e tomou ela como esposa depois do período ali de luto. O filho que eles tinham, que eles iriam ter, nasceu, morreu, e Deus visitou Davi através do profeta Natã. Vamos lá. A forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também as ocasiões em que estamos, pode ser um meio pelo qual seremos tentados. Nós, como povo de Deus, sempre seremos tentados. O inimigo, ele não desiste em nenhum momento, ele tenta de uma maneira, tenta de outra, mas ele nunca desiste. Por isso precisamos estar sempre voltados para o estudo, para a meditação, para a consagração da nossa alma, do nosso corpo, nosso espírito, nossa mente, nossos pensamentos, tudo levando cativo à vontade do Senhor. Mesmo sendo pessoas a quem teme a Deus, a quem serve a Deus, povo seu, salvo pela sua graça, nós não estamos isentos de ocupar nossas mentes e nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso precisamos ter cuidado. Porque sempre, de uma maneira ou de outra, em maior intensidade, em menor intensidade, nós somos sempre provados. O inimigo tenta sempre nos tirar do foco. O objetivo dele não é nos afastar da igreja, de congregar, de cultuar. Ele quer, para ele ter crente morto dentro da igreja, que não incomoda. Essa é uma das estratégias que o inimigo usa. Crentes na igreja que não incomoda, que não ora, que não busca, que não tem intimidade com Deus, que ir para a igreja significa um costume normal, um protocolo que eu tenho que cumprir, e não incomoda. Então o diabo, ele é estratégico e ele tem suas artimanhas para tentar deixar o povo de Deus, tentar levar o povo de Deus a viver uma vida espiritual monótona, morna, ou até mortos espiritualmente, porque não lhe incomoda. Porque quando cedemos ao pecado, acabamos nos esfriando espiritualmente, vamos dando concessões aqui, concessões ali, daí a pouco estamos frios, mortos, não estamos mais incomodando, não oramos mais, não jejuamos, não pregamos, não temos prazer em meditar na palavra do Senhor. E essa é uma das estratégias que o diabo pega muitos. Davi pensou que estava tudo bem, havia tramado tudo, aparentemente tudo estava indo tudo bem, mas ninguém se esconde de Deus. E mais cedo ou mais tarde teremos que prestar conta ao Senhor, né? Então precisamos nos atentar para isso. O nosso primeiro tópico está falando sobre no tempo da guerra, Davi estava na ociosidade. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda do rei Davi, é preciso dizer que na época
ele não era um jovem mais, já era um homem experiente na vida, um homem de guerra, um rei coroado e experientes em batalhas. A palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. O rei Davi tinha diversas vitórias contra os seus inimigos, vários livramentos da parte de Deus e o hábito sempre de consultar o Senhor quando ele ia em uma investida, né? Tomar as suas decisões, ele sempre consultava a Deus. Né? Ele sempre consultava a Deus. Ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém e passou um longo período, né? O rei Saul reinou, não tomou a arca de volta, não trouxe de volta, mas Davi tinha um coração contrito, voltado para Deus. Davi tinha um coração voltado para Deus e ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, lugar ali onde adorava ao Senhor. Então Davi tinha esse cuidado espiritual. Davi é um homem que gostava de ter intimidade com Deus, de adorar a Deus. Então era um homem experiente, Davi era um homem experiente, né? Sem dúvida ele tinha habilidades, ele era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Lembrando que o primeiro rei foi Saul. Saul desobedeceu a Deus, né? Desobedeceu a Deus, mas assim como Davi pecou também, só que Saul não tinha um coração contrito, voltado para Deus. Davi pecou e se arrependeu, se humilhou, pediu humildemente que Deus não tirasse o seu espírito da sua vida, diferentemente do rei Saul, né? Mas Davi também foi pego por causa da cobiça, olhando para quem não deveria, né? A palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Era para Davi estar no campo de batalha liderando o seu exército, mas Davi decidiu dar para Joabe, o capitão do seu exército, delegar para Joabe, o capitão do seu exército, a liderança do exército, e Davi ficou no palácio. E isso foi uma das causas da sua queda. Naás, que era rei dos Amonitas, lembrando que os Amonitas eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, né? Ló teve 2 filhas. Quando os anjos de Deus visitaram ali Sodoma e Gomorra, tiraram eles dali por causa da intercessão, da oração intercessora de Abraão. Só que Ló já era velho, a sua esposa olhou para trás, desobedecendo uma ordem dos anjos, virou uma estátua. Ló já era velho, se escondeu numa caverna com suas filhas. As suas filhas não eram casadas, não tinham filhos, e para ter descendência, tramaram um plano ali, as consequências da mistura, né? Tramaram um plano ali e embriagaram o seu pai. A mais velha gerou do seu pai os Moabitas. Nós vimos semana passada que foi aquele povo ali que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eram os descendentes ali de Ló com sua filha mais velha, os Moabitas, e os Amonitas são os descendentes de Ló também, só que com sua filha mais nova. A sua filha mais velha embriagou o seu pai uma noite, teve relação com ele, e daí veio os Moabitas. Na outra noite, a sua filha mais nova fez o mesmo processo, gerou do seu pai, e daí descendeu os Amonitas. Então, o rei dos Amonitas, chamado Naás, havia falecido, né? O seu filho Anum começou a reinar em seu lugar. E Davi se lembra de que Naás, que era o rei antes de morrer, havia tratado com bondade, tinha uma relação boa ali com Davi. Aí quando ele morre, Davi envia mensageiros para o novo rei, para o filho dele, Anum, para consolá-lo, né? Só que os conselheiros ali de Anum, o filho de Naás, disseram que Davi tinha enviado espiões para espiar a terra e para depois atacá-lo. O rei pega esses mensageiros que Davi havia enviado, rapa a barba, metade ali da barba, corta as vestes, as roupas, de maneira que eles ficaram envergonhados.
E como esses homens retornariam para Israel naquela situação humilhante, né? Então, quando Davi soube dessa situação, Davi muito se irou, mandou que aqueles homens que haviam voltado, que tinham sido enviados para consolar ali, o povo ali, o rei dos Amonitas, Davi pediu que eles ficassem ali em Jericó até que recuperasse sua barba, crescesse tal, e trocasse para não serem envergonhados. Daí iniciou-se essa guerra entre Israel e os Amonitas, que era para Davi estar liderando. Mas Davi passou, outorgou ali para Joabe, o capitão do exército, e ficou no palácio. Daí que veio a sua derrota, né? Daí veio a sua derrota. Esse foi um ato de grande humilhação para aqueles mensageiros que Davi havia enviado, né? Os filhos de Amon contrataram mercenários a partir daí, sírios, para juntos atacar Israel. A guerra estava a caminho de Davi e Davi precisava se preparar para esse momento. Só que Davi ficou no palácio, ficou em Jerusalém, na sua ociosidade, né? No tempo em que os reis saíram para a guerra, é notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, o rei dos Amonitas. Mas sua ação foi interpretada de forma errada pelo novo rei, né? O filho de Naás. E isso custou muito caro. Davi havia vencido muitos inimigos nas suas jornadas e Deus o havia preservado de ser morto, tanto por Golias, por próprio rei Saul, que tentou de várias formas, em várias ocasiões, exterminar Davi, mas Deus sempre foi com Davi, porque Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Davi guerreou contra os filisteus, contra os moabitas, contra os arameus, enfim, várias vitórias que Deus dava a Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não estava sujeito à queda, não estava imune à queda. Aí nós aprendemos com isso, né? A palavra de Deus nos diz que a queda de Davi se deu no tempo em que era para ele estar em guerra. Um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra seus inimigos para preservar a soberania do seu país, o seu território. Mas Davi decidiu ficar em casa. Olhando na direção errada, nosso segundo tópico, a palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio e naquele lugar viu-se observando uma linda mulher tomando banho. E vale ressaltar aqui também uma falha da Batseba. Como é que uma mulher casada vai se banhar em um local em que, no centro de Jerusalém, obviamente, em um local em que alguém poderia ver ela sem roupa. Tanto uma falha de Davi como de Batseba, mas o enfoque aqui está no rei Davi, porque ele era o líder, ele era o rei, um homem segundo o coração de Deus que deveria dar o exemplo. Davi tinha tantas mulheres, concubinas que quisesse, mas vai se enveredar por um caminho perigoso. Uma mulher que já tinha um esposo, uma mulher casada, e ainda por cima determinar, orquestrar a morte do esposo para tomar a mulher para si. E Deus vê todas as coisas, né? Os olhos do Senhor não estão encobertos para que ele não veja. Deus vê todas as coisas. Davi estava em um lugar alto e quem está em um andar mais alto, obviamente, consegue ver alguém que está em um nível mais baixo. Aquela visibilidade chamou a atenção do rei Davi e foi o começo da sua queda. Olhou, continuou olhando, veio o desejo no coração, subiu para a mente, não conseguiu mais parar de pensar naquela mulher, naquela imagem, procurou saber quem é. E aí já estava preso no laço, não conseguiu mais escapar. Por isso, há momentos que é necessário fugir, correr. Corra, porque se ficar, cai. Corra. Corra para salvar a sua vida.
Se vê que não dá, corra. Mas não ceda à tentação, que Deus te ajudará. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O olhar pode ser a fonte de sérias tentações. A Bíblia, o texto bíblico, nos dá a ideia de que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido, acidental, mas uma ação que encheu o seu coração, que durou tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de Urias, a mulher de outro homem. Tanto que ele o mandou chamar para saber quem é. E mesmo sabendo que era uma mulher casada, ele foi em frente. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher. E lhe informaram que o nome dela era Betseba, ou Betsebate, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu, uma mulher casada. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Ele, mesmo sabendo que ela tinha família, um marido, mesmo assim, essas informações não frearam o rei Davi. E ele envia mensageiros para falar para ela, para trazer ela ao palácio. Não conseguiu mais resistir. Não conseguiu mais resistir. Subiu para o coração. Subiu para o coração e acabou praticando o ato. Só que Deus visita. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantamos, colhemos, porque Deus é justo. Jamais deveremos esquecer isso. Deus é justo. Deus é justo. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem. Aquela relação sexual ilícita gerou uma vida. Batseba engravidou do rei Davi. O período de fertilidade é relatado. Sabendo Davi que o esposo dela estava em guerra, tentou ocultar o seu pecado trazendo Urias de volta para casa. Quando Davi soube que Batseba havia engravidado dele, sendo que o esposo estava em guerra, o escândalo viria. E foi o que ele fez, mandou trazer Urias de volta da guerra, para que Urias fosse para a sua casa para deitar com a sua esposa, ter relação com a sua esposa e assim cobrir o pecado dele, de Davi. Só que a Bíblia fala que Urias era um homem íntegro, um homem reto, um homem reto. Ocorreu que a tentativa de esconder o seu pecado não deu certo. Urias, em respeito aos colegas que estavam em guerra e pelo povo de Deus, não foi para a sua casa deitar com a sua esposa. Ele chegou a mencionar a arca de Deus que estava em uma tenda. Como ele iria deitar na sua casa, no conchego da sua casa, sendo que seus companheiros estavam em guerra, a arca do Senhor estava numa tenda? Não, ele preferiu deitar ali ao relento, mas não foi deitar no conforto da sua casa. Um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Mesmo assim, mesmo tendo Davi, e Davi ainda tramou, ainda tentou, embriagou ali Urias para que Urias cedesse, fosse para sua casa e se deitasse, tivesse relação com sua esposa, para Davi dizer depois que o filho fosse do seu esposo, de Urias. Mas Urias não foi e não teve como Davi escapar dessa. Então o que foi que ele fez? Tramou um assassinato. A integridade de Urias incomodou Davi e o rei decidiu tornar Batseba viúva. Urias logo seria morto em combate, lutando em prol do reino de Israel. E Davi ganharia mais uma esposa, que seria Batseba. E foi o que aconteceu. Davi, através do próprio Urias, escreveu uma carta e levou para entregar ao capitão do exército, Joabe. Quando Joabe leu, estava lá dizendo para botar Urias na frente da guerra, no lugar mais perigoso, onde ele não pudesse escapar com vida. E aquele homem inocente, guerreando pelo seu país, pelo seu rei, pelo seu Deus, foi morto, enquanto o rei deitava com a sua esposa. Triste, muito triste essa história, mas Deus visitou Davi.
Deus visitou Davi, porque ninguém zomba de Deus. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato que Davi cometeu, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Só que Deus estava vendo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. E mesmo amando Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus o julgou, porque Deus é justo. O Senhor ungiu Davi, rei, deu a ele posses, bens e o reino da nação. Mesmo assim, por causa da sua lascívia, Davi desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos olhos de Deus. Não teve cuidado, não vigiou. Não vigiou. Nós não somos imunes ao pecado. Nós não somos imunes ao pecado. Por isso precisamos ter cuidado. Adão e Eva novamente eram santos. Mesmo assim cederam, foram atraídos e acabou cedendo. Eles eram santos, imagine nós. Eles não tinham pecado, eles não conheciam pecado. Imagine nós. Por isso precisamos ter cuidado. A palavra de Deus nos ensina. Davi havia matado Urias e tomado a sua esposa, a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos, onde homens que tinham poder para não incorrerem em adultério matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficar com ela. Nós lembramos disso lá na história de Abraão, Abraão e Sara. Quando Abraão chegou ali no Egito, por causa da fome que havia cometido ali em Canaã, Abraão ficou com medo de que fosse morto, se descobrisse que Sara era sua esposa. E aí disse para que Sara falasse que eles fossem irmãos. Assim, por amor de Sara, ele não seria morto. Então era uma prática naquele tempo de reis, homens poderosos mandar, quando viam uma mulher bonita, uma mulher casada, então, as solteiras não, que eles iam lá, tomavam, as mulheres casadas tinham marido, eles tramavam, mandavam matar o esposo para tomar as mulheres para eles. E Abraão ficou com medo disto e disse para que Sara falasse que fosse sua irmã. Então existia esse costume naquela época, né? Davi, matando um dos seus melhores e mais íntegros soldados, fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado na frente da batalha e deixado para trás, sem a possibilidade de resgate, sem a possibilidade de que ele se salvasse. A falta de controle sobre a sua cobiça fez de Davi um homem digno de séria punição. E ela chegou, porque Deus não se deixa escarnecer. A espada nunca mais sairia da casa de Davi. Deus falou com Davi através do profeta Natan, está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. A espada jamais sairia da casa de Davi. Olha as consequências. Deus visitou Davi. E Davi pagou um alto preço. Um alto preço. Davi com 70 anos, a Bíblia já relata que ele já era velho. 70 anos Davi já estava velho. Foi obrigado a chamar ali uma moça para aquecê-lo na sua velhice, com 70 anos. A vida de Davi, depois desse episódio, foi terrível. Mesmo recebendo o perdão de Deus, que Deus é misericordioso, Deus o perdoou. Mas as consequências ficam. Cometemos um ato aqui contra alguém, alguém vai e comete um assassinato contra alguém, depois se arrepende, vai para a cadeia, é julgado, vai preso. Lá aceita Jesus, amém, o Senhor perdoa, mas ele tirou uma vida. Tirou uma vida, e essa vida que foi tirada não volta mais. Ok, Deus perdoou através da graça do Senhor Jesus Cristo, mas é necessário pagar o preço. As consequências ficam. As consequências ficam. E foi o que aconteceu com Davi. As duas consequências do pecado de Davi equiparáveis a dois pecados cometidos por ele. E foram, primeiro, a perda da criança, que quando Batseba engravidou, a criança nasceu e morreu. A criança iria morrer, que foi
uma das palavras que Deus havia falado ali através do profeta Natan para Davi, que a criança morreria, e a contínua guerra dentro da sua família. O bebê de Betseba chegou a nascer, mas faleceu depois de 7 dias. Ainda que Davi tenha buscado a Deus, tenha orado, tenha jejuado, tenha se humilhado ali, mas a criança faleceu. A criança, o fruto do pecado ali, faleceu. Né? Davi buscou o Senhor pela criança, mas a criança faleceu. E depois a Bíblia nos registra que houve no lar de Davi um incesto. A espada jamais irá sair da tua casa. Amnon, meio-irmão de Tamar, Amnon era filho de Ahinoã, a Jezreelita, violentou a sua meia-irmã, Tamar. Tamar e Absalão eram filha da mesma mãe. Maaca, filha do rei Jeru, Maaca que havia casado ali com Davi, era uma das esposas de Davi. Amnon, o mais velho, primogênito, forçou a sua meia-irmã a ter relação com ele. Olha as consequências. O que foi que aconteceu? Mais tarde, Absalão, irmão de Tamar, filho da mesma mãe, tramou, fez um banquete ali, chamou todos os filhos de Davi, inclusive Amnon, e matou seu irmão, que havia estrupado sua irmã. Tudo isso na casa de Davi, no seio de Davi, os filhos de Davi. Olha as consequências. Mais tarde, Absalão deu um golpe de estado e por pouco não tomou o reino de Davi. Davi deitou com Batseba às escondidas. Absalão deitou com as concubinas de Davi para todo mundo saber. Para todo mundo saber. Esse mesmo Absalão, que havia matado seu meio-irmão, que havia estrupado sua irmã, foi morto pelo capitão do exército de Davi. Olha as consequências. Com a morte de Davi, Salomão subiu ao trono e Adonias tentou usurpar o trono antes disso, mas Salomão foi lá e determinou que Adonias fosse morto, outro filho de Davi. As consequências de um pecado terríveis. As consequências ficam, ainda que Deus perdoe, porque Deus é justo. Deus é justo. Quando ferimos alguém, pedimos perdão, Deus nos perdoa, mas a ferida no próximo, no outro, como é que fica? As consequências dos nossos atos são desastrosas. Por isso devemos vigiar e evitar o máximo possível de cometer o pecado, o adultério, ou seja lá qual seja. Porque ser tentado não é pecado, todos nós somos tentados. O problema é ceder à tentação. Ceder à tentação. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tal verdade significa duas coisas: que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava ao Senhor e que havia sido escolhido por Deus para esta obra de guiar, de reinar sobre o seu povo. Um homem segundo o coração de Deus era Davi. Isso significa que ele estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. E foi justamente isso que fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência de fraquejar, de cair, de ceder. Por isso precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai. Sempre vigiai e orai, para não ceder à tentação, aos laços. Porque todos os dias somos tentados.
E as consequências são terríveis. Ainda que Deus perdoe, mas as consequências ficam. Que possamos refletir sobre as nossas ações. Se estamos achando que não tem consequência nenhuma, mas tem consequências terríveis, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, porque o perdão de Deus vem, mas as consequências ficam e deixam marcas para toda a vida. E não afeta apenas aquele que pecou, mas pode afetar uma família inteira, trazer consequências terríveis como foi com a família de Davi. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde e te dê força e graça para manter-te firme, constante, submisso, levando cativo os teus desejos, as tuas vontades, as nossas vontades ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.